Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos dar continuidade aqui à nossa busca, né? Nosso desejo de aprender, de mergulhar mais fundo na essência de quem nós somos em Cristo, né? E mais falando especificamente sobre a bondade. Nós vamos caminhar aqui na terceira semana, né? Glória a Deus por isso. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos renovado cada manhã, suas misericórdias. E nós estamos aqui para completar, né, a obra que Ele nos confiou e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler um pouquinho os versículos, né, que nós temos lido todas as semanas para reforçar, realçar dentro da tábua do nosso coração a bondade. Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10. Diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. 1 Pedro 3, 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, mas a ênfase é na primeira parte do versículo, né? Aparte-se do mal, pratique o que é bom, faça o que é bom. 3 João 1,11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom, né? E Colossenses 3,23 eu incluí aqui, porque faz todo sentido em relação ao aspecto da bondade, onde nós somos ensinados em que a bondade nos capacita a fazer coisas boas, né, excelentes, com qualidade. Então, Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens. Amém? E o que nós temos dito aqui é que quando nós falamos dessas coisas, de fazer coisas boas, de fazer o bem, nós não estamos falando apenas de caridade, mas também de caridade. Mas estamos falando de tudo que você fizer, fazer com capricho. Se você vai estudar, faça de todo o teu coração, como se fosse para o Senhor e não para o professor ou para alguém. Se você for trabalhar, fazer algo, alguma tarefa que alguém colocou na tua mão, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. E eu digo para você que o maior beneficiado com isso é você mesmo. Mesmo que você não tenha um reconhecimento ali aparente no momento, é para Deus que você está fazendo. Então você pode ter certeza que você vai colher isso em algum momento na sua vida, porque Deus é fiel. Deus não falha. O homem falha, o homem é infiel muitas vezes, mas o Senhor, Ele não falha. Então se tudo que você fizer de todo o seu coração para o Senhor e não para homens, você pode ter certeza que você vai receber a recompensa do Senhor. E da melhor maneira possível que Ele vai fazer na sua vida, no momento que você mais precisar, no momento mais apropriado, Ele faz. Então é só confiar, é só olhar para Jesus mesmo e fazer tudo para Ele. Ainda que a gente faça para os homens, a gente vai estar fazendo para Ele. Porque amar a Deus é amar as pessoas é amar a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, falando um pouquinho do que nós ministramos nas últimas semanas, eu vou só relembrar aqui, nós falamos que sobre a bondade, que em nosso espírito regenerado, nós temos a essência da bondade. E por meio dessa virtude que nós já possuímos, é que nós somos capacitados, né, pelo Espírito Santo dentro de nós, tanto para fazer o bem, como para realizar o que é bom e excelente, pois nós temos em nós o poder da ressurreição. Por quê? Porque Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Você tem essa graça, esse poder operando dentro de você. O Espírito Santo, Ele pega a palavra que Ele ministra e Ele transforma o nosso interior, Ele transforma o nosso ser, da velha criatura para a nova criatura. A pessoa que fazia as coisas de forma desleixada, meia boca, de qualquer jeito, e agora nós somos despertados para essa verdade, de que o Senhor, Ele colocou dentro de nós a capacidade de fazer coisas
muito boas, coisas boas e muito boas. Aleluia. Número 2, a distinção entre bondade e benignidade é que a benignidade descreve os aspectos mais benevolentes da bondade, a gentileza, a compaixão, a graciosidade. Já a bondade propriamente dita também inclui as qualidades mais rígidas, pelas quais fazer o bem aos outros não significa apenas fazer por meios gentis, né, mas também por meios mais duros, né, como dizer a verdade que dói, mas que salva, um alerta, né, uma chamada de atenção, uma exortação, né, para correção. E isso a bondade ela faz. Número 3, agir com bondade é basicamente agir em benefício de alguém, incluindo admoestações, exortações, palavras mais duras, conselhos que visam desviar uma pessoa de caminhos enganosos que conduzem à destruição e morte. Deus é bom, tudo o que Ele faz é em nosso benefício, né? Inclusive a disciplina, pois Ele corrige a todos quantos ama, a fim de nos conduzir ao caminho da vitória, da felicidade e da verdadeira vida. Amém? Número 4, além de nos capacitar para fazermos o bem, a bondade do Senhor que está em nós, juntamente com o auxílio do Espírito Santo, nos capacita a sermos bons e excelentes, a fazermos coisas boas ou muito boas, assim como Ele mesmo faz. E foi o que falamos, que dissemos aqui, ministramos na última vez que estivemos aqui, né? E trouxemos aqui o exemplo do próprio Senhor na criação, né? Lemos ali em Gênesis, tudo o que o Senhor fazia, ao final de cada etapa Ele dizia, né? E viu Deus que era bom, né? E quando Ele fez o homem, Ele ainda disse, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, né? Nós falamos aqui. Então o exemplo, né, que o Senhor mesmo nos dá de como Ele faz as coisas, de como Ele é. Vocês acham que o Senhor Ele fez de qualquer jeito? O sol, as estrelas, a natureza, os animais? É só a gente ir mais a fundo, né? Todos aqueles que se atreveram a estudar a natureza humana, né, o corpo humano, a natureza, a botânica, tudo essas coisas, a pessoa ela só fica maravilhada em perceber os detalhes e a infinita sabedoria que está contida dentro de cada aspecto da criação, né? A complexidade, como as coisas elas se integram, como as coisas elas funcionam, os sistemas dentro de nós, o sistema nervoso, o sistema digestivo, o sistema circulatório. E eu estava até falando com meu sobrinho ontem, falando um pouco, né, sobre o reino de Deus. E como que alguém pode imaginar que nós somos frutos de uma explosão, de um acidente? Não tem como. Tudo é muito inteligente, tudo é muito perfeito, né? É a obra de Deus. E a boa notícia para nós é que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Ele nos fez e ele soprou dentro de nós o seu Espírito, para que a gente pudesse também fazer essas coisas, seguir o exemplo dele, ao colocar as mãos em qualquer coisa, saber que se o meu Pai ele faz assim, eu também posso fazer, porque Ele me ensina a fazer assim, né? Ele me traz essa verdade ao coração, Ele me traz esse impulsionamento para eu poder desejar fazer coisas maiores, coisas melhores. Quem sabe ter uma ideia aí que muda o mundo, né? Se as pessoas lá fora conseguem, irmãos, como é que nós não podemos, se nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós? Se um empresário pode ter uma ideia lá, um produto que impacta o mundo todo, quanto mais os filhos de Deus, eles podem fazer isso. E muito mais. Porque aquilo que Deus ele tem para nós não vai apenas salvar vidas ou trazer soluções para problemas aqui desse mundo. A nossa vida, o nosso propósito de Deus em nós vai muito além disso. Vai muito além, né? Ultrapassa os limites dessa vida. Ela ecoa para a eternidade. Então imagina o que Deus ele pode fazer através da minha vida, através da sua vida, se nós entendermos isso, se nós dermos lugar a isso, se nós acreditarmos que a gente pode realmente fazer coisas que vão mudar o mundo. Você pode sonhar com isso. Não simplesmente como mais uma ideia ou uma frase de caderno, mas porque
Deus está em você. Você é templo de Deus nessa terra. E o mesmo Deus que fez os céus, a terra, as estrelas, o mar, os animais, é o mesmo Deus que opera em você para que você possa fazer coisas extraordinárias. Em nome de Jesus. Então, por isso, irmãos, amados, o que eu gostaria de ministrar nessa manhã é que a gente não deve se contentar com a mediocridade. A mediocridade é você estar na média, é você ser igual a todos. Eu tenho falado isso para algumas pessoas. Às vezes a gente quer ser igual aos outros. Às vezes a gente quer se comparar com os outros e ser como os outros. E a gente deixa de perceber que Deus ele colocou algo único dentro de nós. Algo que só você pode fazer. Algo que Ele escolheu você para fazer. E é muito especial. É único. Você ser único, original em algo que Deus ele separou para esse filho, para essa filha. Ele sonhou para você. E você às vezes quer ser como o outro e deixa de viver aquilo que é exclusivamente seu. Aquilo que Deus preparou para a sua vida, para fazer através de você. Algo que vai te tornar único, distinto. Sabe, com um nome peculiar, um nome destacado. Não por glória ou por fama, irmãos, não por isso. Mas para você fazer história, como Paulo fez história, como Pedro fez história, como João, como Davi, como José. Todos os homens que foram fiéis ao Senhor, que ouviram a voz de Deus e deram lugar, viveram aquilo que Deus tinha para eles. Mulheres de Deus aí, Maria, tantas outras aí, Ruth, Esther, Rebeca, Raquel, deixa eu falar tantos, a galeria da fé de Hebreus 11 ali, pessoas que viveram pela fé, acreditaram em Deus, irmãos, e acreditaram naquilo que Deus poderia fazer na vida deles também. Eles acreditaram que em Cristo eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você não acreditar em você mesmo, irmão, você não vai conseguir. Então você crê no Senhor, você crê em Deus, você tem fé em Jesus. E através dessa fé você acredita que Ele é capaz, Ele é poderoso de fazer até mesmo através de você. Você, sozinho, não poderia fazer nada, Ele mesmo nos fala isso. Sem mim, nada podeis fazer. Mas ao contrário disso, com Ele, nós podemos todas as coisas. Então não se subestime, não se diminua. Não ache que você não vai conseguir, você vai. Com Cristo você consegue. Com Ele você pode todas as coisas. Então não se contente com a mediocridade, com o desleixo, em fazer as coisas de qualquer maneira. Nós temos a essência de Deus, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para realizarmos coisas extraordinárias. Fomos preparados para frutificarmos em toda boa obra. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Tudo isso, irmãos, que eu acabei de ler, está pautado na Bíblia, está pautado na palavra. É Deus falando conosco. Não sou eu, não é homem. É o Senhor, Ele ministrando ao nosso coração a verdade. Jesus, Ele veio para dar testemunho da verdade. E isso é algo verdadeiro para a nossa vida. É uma realidade que nós podemos tomar posse e vivenciar, concretizar nas nossas vidas. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Então o Senhor, Ele já nos preparou, antes de tudo, antes de você nascer, Deus já te preparou para boas obras. E quais são essas obras? Você tem que descobrir, você tem que mergulhar. Mergulhe na presença do Senhor e diante das oportunidades, não tenha medo de fazer. Não tenha medo de arriscar, não tenha medo de tentar, não tenha medo de errar. Creia, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E o erro faz parte do processo de aprendizado. Muitas vezes a gente aprende errando mesmo. Agora, quem nunca vai tentar, quem nunca tenta, nunca vai saber onde poderia chegar. Ou aquele que quer ser igual ao mundo, eu quero só ser igual aos outros. A sua vida vai ser esquecida rapidamente depois que você partir. Sinto muito em te dizer. Mas aquele que se arrisca, aquele que abre mão, que renuncia para viver o propósito de Deus,
para viver em favor dos outros, esse não vai ser esquecido. Assim como essas pessoas que eu falei agora que não são esquecidas. Por quê? Porque ouviram a voz do Senhor, atenderam ao chamado de Deus e foram fiéis até o fim. Agora, aqueles que, durante a época que essas pessoas viveram, que viveram para si mesmos, que foram correr atrás do sonho americano da época, nós não sabemos quem são. Só estão escritos numa lápide e olhe lá. Mas aqueles que abriram mão de suas vidas para seguir o chamado, a vocação de Deus e viveram isso, eles vão ser lembrados por toda a eternidade, aqui na terra e no céu também. Colossenses 1:10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Vocês percebem, irmãos? Com Deus ele não fala frutificando em uma obra, ou frutificando em uma obra má. Ele fala frutificando em toda boa obra. É uma obra boa, uma obra completa, excelente, maravilhosa. E crescendo no pleno conhecimento de Deus. E Filipenses 4:13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então é tomar posse, irmãos, dessas palavras, dessas verdades que o Senhor diz ao nosso respeito. Vocês percebem que o Senhor está falando conosco aqui, ele não está falando aqui dele mesmo, ele está falando de nós. Somos feitura dele. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele nos preparou, né, para frutificarmos, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Então, o Senhor está falando com cada um de nós, seus filhos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão em Cristo. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece e não precisamos nos contentar com a mediocridade, mas sim sonhar com as coisas extraordinárias que Deus pode fazer através da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus. E para completar, Salmos 31:24. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Então esse é um outro aspecto que fecha essa ministração sobre você almejar coisas extraordinárias. Não pense que isso vai acontecer com você de braços cruzados, esperando que o Senhor derrame do alto tudo. Mas há algo que cabe a nós fazer, irmãos, que é nos esforçar. É nos esforçar para aprender a palavra de Deus, é nos esforçar para colocar em prática, sabendo que vai ser na força do Senhor, sabendo que vai ser pelo Espírito de Deus, mas vai ser através de um passo nosso, vai ser através de uma atitude nossa. Deus não vai fazer nada se a gente não der um passo, se a gente não estender a mão, se a gente realmente nos estimular, nos desafiar, para que a gente possa crescer. É assim que a gente consegue, é esforçando, é tentando, é errando, é estudando, é aprendendo, é acordando cedo, é dormindo mais tarde muitas vezes. É assim, irmãos, a preguiça não vai ajudar. A preguiça, na verdade, é algo que o inimigo ele tenta colocar para impedir que as coisas extraordinárias venham acontecer através da nossa vida. Ele não quer, de forma alguma, que o nome do Senhor seja glorificado quando nós somos reconhecidos por um bom trabalho, ou por um bom testemunho, ou por algo que você idealizou e que acabou impactando muitas vidas para trazer para próximos de Deus. O inimigo não quer isso de forma alguma. Então ele vai trabalhar, vai querer lançar preguiça, lançar pensamentos egoístas para que a gente não queira se importar com os outros, mas correr atrás do que é nosso e pronto, né? Mas isso tudo é engano. É engano, porque isso tudo leva a uma vida solitária, uma vida que será esquecida. Mas se você quer ser lembrado, se você quer fazer história, não tem como viver para si mesmo de uma forma egoísta. É só vivendo realmente pensando nos outros, pensando na tua casa, pensando nos teus filhos, pensando nas pessoas que Deus coloca na tua vida, pensando na família da fé. Tudo que você puder, como nós lemos aqui, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Façamos aquilo que é bom, vamos seguir os bons exemplos. Nesses versículos que nós lemos aqui, que nós temos lido, como 3 João 11, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Isso diz para nós, irmãos, muito mais
sobre exemplos. Muitas vezes a gente mira no exemplo errado e acaba tendo atitudes erradas. O Senhor ele fala para nós, não imite o que é mal. Se você tem visto o que é mal, se você tem se entristecido com aquilo que é mal, não se contamine com isso, faça a diferença. Faça a diferença, siga o bom exemplo, não coloque os seus olhos nisso. Coloque os seus olhos em Jesus, coloque os seus olhos em bons exemplos. Amém? Aparte-se do mal, 1 Pedro 3,11. Pratique o que é bom. Então, saia, aparte-se do que é mal e mire naquilo que é bom e faça a sua parte. Faça você aquilo que você pode fazer, aquilo que só você pode fazer. Você não pode fazer pelo outro. Você pode fazer por você mesmo. É a atitude, a decisão, a escolha de servir, de amar, de fazer o bem, de fazer coisas extraordinárias e de crer que Deus, Ele te capacita para fazer qualquer coisa. Mas você precisa se esforçar também, né? Como Jesus, ele nos ensina, como a palavra de Deus nos ensina lá em Josué, né? Esforça-te e tenha bom ânimo. E Deus, Ele vai te capacitar. Como aquelas pessoas lá no casamento, quando Jesus, ele fala para eles ali pegar as talhas. Aquela água não se tornaria vinho, amados, se aquelas pessoas não tivessem se esforçado para pegar as talhas e levar de um lado para o outro. Então a palavra de Deus, ela estava ali. Jesus, ele lançou uma palavra de poder. Mas não aconteceria nada se não houvesse uma resposta, um esforço do lado de lá em corresponder com aquela palavra. O Senhor, ele fala muito sobre trabalho. Jesus, ele fala sobre trabalho. Trabalhai não pela comida que perece, mas para aquela que permanece para a vida eterna. Ele fala numa certa feita ali, a minha comida, a minha fome, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, em nome de Jesus, vamos nos esforçar, juntamente com o entendimento de que nós temos a essência da bondade dentro de nós, que o Espírito de Deus nos dá poder a partir do momento em que nós cremos e nós damos o passo necessário para fazer, para arriscar, para tentar, mesmo errando, irmãos, faz parte. Mas creia, você tudo pode naquele que te fortalece. O Senhor te capacita para fazer boas obras, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso que estivemos aqui, Senhor. Ajude-nos a entender, Pai.